Louvado seja o Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele, para regozijarmos nele. Quanta coisa o Senhor já falou com a gente desde que a gente entrou aqui. Quanto o Senhor já ministrou ao seu coração, ao meu coração. E Ele vai continuar. Tem mais de Deus para nós. Amém? Vamos nos alimentar com a palavra do Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça agora mais uma vez. Paizinho, nós queremos humildemente pedir que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração, porque nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos de direção nessa manhã. Nós precisamos do sustento que só a Tua palavra traz para nós. Então, Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui nesse lugar, fique à vontade aqui entre nós, leva a nossa mente e o nosso pensamento cativo até o Teu trono. Nós nos rendemos ao Teu senhorio e reconhecemos a Tua autoridade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho meditado já há alguns dias na palavra do Senhor, num tema, e eu quero trazer essa reflexão para todos nós nessa manhã. E o tema desta manhã é excelentes servos, péssimos senhores. Repita comigo, excelentes servos, péssimos senhores. Quando o pastor Rafael trouxe para a gente uma mensagem há alguns domingos atrás sobre quem está nos governando, né? Não permita que os sentimentos te governem. O Senhor falava tanto comigo isso. Existem muitas coisas, filha, que são excelentes para servir a sua vida, para servir o teu propósito, mas elas se tornam péssimas quando elas ocupam um lugar de senhorio em você. E eu não estou nem falando de pecado. Eu quero só dividir com vocês essa manhã rapidamente o que o Senhor está falando comigo. Existem muitas coisas que são excelentes servos do nosso propósito, servos da nossa história, mas quando ocupam um lugar de senhorio, elas se tornam péssimas, destrutivas e trágicas. Nós precisamos entender agora, à luz da palavra, que são essas coisas. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Se você não trouxe a sua Bíblia, não está com a tua Bíblia no celular, compartilha aí com alguém do seu lado, pede alguém para deixar você ler, porque a gente vai ler bastante Bíblia hoje, amém? Amém, Mateus 6, versículo 24. A gente vai partir dessa afirmação de Jesus. Em Mateus 6, verso 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas versões, não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E a frase que grita dentro de mim é essa afirmação de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Existe apenas lugar para um Senhor dentro de nós. Existe um ambiente para um tipo de governo dentro de nós. Qual será esse governo? Jesus está falando dois senhores, é impossível. A Bíblia diz que não dá para servir dois, a gente serve apenas um. E não é uma questão do que nós temos, mas de quem nós temos. A Bíblia usa Senhor para falar de domínio, para falar de governo. Quando a Bíblia fala de Senhor, ela está falando sobre um lugar de governo, um lugar de autoridade em você. E Jesus está falando, ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor é aquele a quem você pertence. O Senhor é aquele cuja autoridade você consegue reconhecer. E é por isso que essa frase de Jesus ecoa dentro de nós. E o apóstolo Paulo vai desenvolver esse assunto ainda de uma forma mais detalhada. Vai comigo para Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. A gente vê mais detalhes aqui sobre essa proposta que nós temos todos os dias de obedecer, de nos sujeitar ou de servir coisas que não é o Senhor nosso Deus.
Romanos capítulo 6, verso 16 diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O texto está dizendo, aquele que você obedece se torna o seu Senhor. Você se torna escravo daquilo que você obedece. Aquele que te governa, para quem você presta obediência, você se torna servo disso. E continuando nessa mensagem que Paulo vai trazer também para a igreja de Corinto, então vai comigo para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6 também, no versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo vai continuar o desenvolvimento desse pensamento. Em 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha isso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você percebe que a questão aqui é o domínio? Por que é o domínio? Porque só pode ter um Senhor. Ninguém tem dois. Então tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Aliás, tudo me é lícito, mas eu não posso me deixar dominar até por aquilo que é lícito. Quem é que está entendendo? A questão é o domínio. A questão é um lugar de senhorio. A questão é um lugar de autoridade que essas coisas podem ocupar dentro de nós. Então, não é só o pecado que nos escraviza, meus irmãos. Vamos amadurecer a nossa espiritualidade. Não é só o pecado que nos escraviza. Existem coisas que são muito lícitas e que está nos tornando escravo. Sem que isso seja pecado, mas nós estamos obedecendo a vozes ou a direções que não são direção de Deus para nós. Inclusive, a palavra de Deus diz que o pecado não tem domínio naquele que está em Cristo Jesus. O pecado não tem domínio para quem está debaixo da graça e não da lei. O pecado não tem domínio para quem nasceu de novo em Cristo Jesus. E eu vou te perguntar essa manhã, tem alguém aqui que nasceu de novo? Amém? Isso significa que o domínio do pecado sobre você não existe mais. Você pode dizer não ao pecado. Ele não é mais um senhor. Mas até o momento em que a gente se entrega a Cristo, antes disso nós estamos debaixo do domínio do pecado. Ou seja, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser pecar. Mas agora em Cristo Jesus o pecado não tem domínio. Agora, tirando o pecado do nosso foco hoje, eu quero te dizer coisas que são lícitas, mas que podem nos aprisionar quando a gente permite que ela nos domine. E eu percebo dentro os cristãos hoje, na nossa família espiritual, nós temos pessoas que elas não estão sendo dominadas pelo Espírito Santo, não estão debaixo do governo do Espírito Santo, mas estão debaixo de governos de coisas lícitas. E estão sendo escravos de coisas que são lícitas. Eu quero trazer hoje 3 coisas que são lícitas, que são excelentes servos, mas são péssimos senhores. São uma bênção quando servem o senhorio de Cristo, mas são trágicos quando ocupam o lugar de Cristo nas nossas vidas. Quem aqui está comigo? Vamos lá? Então eu só vou trazer 3, tem muito mais, mas 3 coisas que são excelentes servos e péssimos senhores. A primeira é o dinheiro. Vamos começar já começando, né, minha gente? Até porque quando Jesus falou, ninguém pode servir 2 senhores, ele falou assim, ó, você vai servir Deus, você vai servir o dinheiro. O próprio Jesus classifica o dinheiro como um senhor. E por que a gente no culto da Conviva, todas as vezes antes que a gente vai ofertar ou o dízimo, tem uma palavra? Ah, você quer convencer as pessoas a dar dinheiro? Não, longe disso, eu quero destronar um senhor. Eu quero tirar o domínio de alguém que está competindo com o senhorio e o governo de Cristo. E como é que a gente destrona isso? A gente traz entendimento. Porque talvez a tua mente está sob influência, está debaixo de influência. Nós vivemos num contexto muito materialista, capitalista. Então as influências que o senhorio do dinheiro traz para nós são reais. E aí talvez você fique a semana inteira debaixo dessa influência. Então a hora que chega aqui, na hora de você entregar a sua oferta para o Senhor, o único,
Então a gente vai destronar quem está querendo pegar o lugar dele. E falar, aqui o meu dinheiro serve ao único Senhor. O meu dinheiro deixa de ser o Senhor. E o próprio Jesus falou que dinheiro é um Senhor. Então são mais de 2.300 versículos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que fala sobre recursos financeiros, que fala sobre dinheiro. E dinheiro não é um inimigo. Repita comigo, dinheiro não é um inimigo. Amém? Dinheiro não é um problema. E dinheiro também não é a solução para tudo. A solução para tudo se chama Jesus Cristo. Amém? E o nosso dinheiro se rende à solução única que é Jesus Cristo. Então, dinheiro é um excelente servo. Eu não quero trazer aqui dinheiro para você de uma forma traumática, de uma forma... Eu não vou manchar, eu vou dizer que o dinheiro é um excelente servo. Com dinheiro a gente faz coisas muito boas, sim ou não? Sim. Se nós entendemos a realidade da grandeza do reino de Deus, se nós entendemos a urgência do nosso chamado, se nós amadurecermos na nossa fé cristã, a comunidade na Angola vai ter tudo que eles precisam. Porque dinheiro não é um problema. Ele vai trazer possibilidade de execução. Não é? Então, quando que o dinheiro é um problema? O dinheiro é um problema quando ele está no lugar errado. Porque ele é um excelente servo, mas se você colocar ele como Senhor, ele é péssimo. Ele é péssimo porque ele escraviza. O dinheiro pode alimentar pessoas. Oh, Jesus, levanta pessoas, levanta os dinheiro, recursos em nome de Jesus, para que as famílias, as crianças lá na Angola sejam sustentadas. Dinheiro financia projeto, dinheiro abençoa necessitado, dinheiro sustenta a obra do reino. Então ele é excelente servo. Mas vai comigo para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E eu quero mesmo que você abra a tua Bíblia, por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É isso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observa que o texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz. Ou seja, dinheiro não é o problema. O problema é a posição que o dinheiro ocupa dentro de nós. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós servimos a um Senhor só. Então Jesus não está dizendo que ser rico é um problema. Jesus não está dizendo que é impossível possuir riqueza. Ele está dizendo que é impossível servir dois senhores. Ou seja, posse não é necessariamente o problema é o senhorio. E o pastor Rafael já disse isso para você na hora da palavra de dízimos e ofertas. Nós precisamos olhar para o dinheiro de uma forma muito sábia e honesta, e graças a Deus, aqui na igreja nós temos a Universidade da Família, que traz entendimento, conhecimento sobre a administração financeira à luz da palavra de Deus. Quem aqui já fez o curso CRAU? Levanta a mão. Olha aqui, ó, muitos irmãos já fizeram o curso CRAU, que traz todo esse entendimento bíblico sobre como nós vamos lidar com o nosso dinheiro, porque sim, se nós não soubermos lidar com ele à luz das Escrituras, nós teremos ele como um Senhor. Nós nos tornaremos escravos dele, do muito e do pouco, ou da presença dele ou da ausência dele. Nós vamos ser escravos disso. Então, o dinheiro é um excelente servo quando está em suas mãos. Eu acho que eu tenho até essa frase aqui. Põe outra frase, por favor, a próxima. O dinheiro é um excelente servo quando está nas suas mãos, mas é um péssimo senhor quando ele está no seu coração. Ele vai servir para abençoar tantas pessoas, se ele estiver na sua mão, e se o seu coração for o coração que está rendido ao senhorio de Cristo. E aí o seu dinheiro vai cumprir o propósito. Dinheiro serve para muita coisa, sim. Dinheiro serve para promover, para financiar, para ser administrado, para ser generoso. Dinheiro serve para o reino, dinheiro serve para multiplicar. Mas ele precisa estar no lugar certo. Em Provérbios capítulo 30, corre lá comigo. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9. Provérbios, capítulo 30, verso 8 e 9. Eu vejo uma oração muito equilibrada aqui, nesse texto. Provérbios 30, verso 8 e 9.
Afasta de mim a falsidade e a mentira. Quem achou diz amém? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Não, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Olha isso, olha a sabedoria desse texto. Eu não te peço nem pobreza nem riqueza, me dá o que for necessário. Para que eu não corra o risco de quando tiver muito eu me esquecer do Senhor. E quando eu não tiver nada, eu pecar, eu profanar a tua santidade. Meus irmãos, o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo Senhor. Quem é o Senhor nessa oração? Essa oração está completamente centralizada em Deus como Senhor e dono de todas as coisas. Porque ela está dizendo, olha, nem muito nem pouco, me dá o necessário. Porque eu tenho o Senhor, e se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, eu posso viver com o necessário, amém? Amém? O suficiente para permanecer fiel. Agora, existem alguns estragos que o dinheiro faz quando ele ocupa um lugar de Senhor no nosso coração. O primeiro estrago é a troca da confiança em Deus pela confiança aos recursos. E é por isso que talvez nós precisamos tomar cuidado com as riquezas, porque nós podemos facilmente passar a confiar nas riquezas do que em Deus. Confiar nos recursos dessa terra do que em Deus. O dinheiro transforma a necessidade em ganância. Ele deixa de ser aquilo que a gente usa e passa a ser aquilo que a gente quer acumular. Cuidado que o dinheiro pode fazer você medir o seu valor pelo que você tem. E aí a resposta é, eu valho o quanto eu tenho. Se eu não tenho muito, então não valho nada. O dinheiro pode produzir, como Senhor, ansiedade e medo de perder. Como Senhor, qualquer ameaça financeira parece uma ameaça à própria vida, se o dinheiro ocupa um lugar de trono no nosso coração. O dinheiro faz o nosso trabalho virar o nosso ídolo. O dinheiro corrompe as nossas decisões. A gente deixa de perguntar o que é certo para perguntar quanto eu vou ganhar nisso, mesmo que não seja certo. O dinheiro altera as nossas prioridades e gera comparação e insatisfação. Quando o dinheiro é o Senhor do nosso coração, nada nunca vai ser suficiente. Nós sempre estaremos insatisfeitos. Se o dinheiro ocupa um lugar de Senhor, a insatisfação vem junto. Nós nos tornaremos sempre insatisfeitos. O dinheiro, como Senhor, ele pode transformar bênção em identidade. Ela se baseia naquilo que ela tem como se fosse aquilo que ela é. E o dinheiro pode roubar a nossa capacidade de desfrutar. Então, pastora, como é que eu faço para o meu dinheiro ser um bom servo? Como é que eu faço para o meu dinheiro ser um bom mordomo, eu ser um bom mordomo do meu dinheiro? Primeiro, consagre ao Senhor. O nosso dinheiro sai de um lugar de senhorio e torna a posição de servo quando ele é consagrado ao Senhor. Então, por isso, quando você está entregando aqui o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, a sua oferta missionária, quando você está entregando para o reino de Deus, você está consagrando a tua vida financeira ao Senhor. E esse é o primeiro passo para que então você use o seu dinheiro. O restante do mês, esse dinheiro vai servir o propósito e não sou eu que vou servir o dinheiro. Amém? Então consagra teu dinheiro. Não tenha medo de investir no reino de Deus, numa causa eterna. Obrigue o seu dinheiro a honrar o Senhor. Não tenha medo de ofertar e de liberar para quem precisa. Porque pode ser que ninguém fique sabendo, mas o Senhor viu. E vou dizer para você, o Senhor é dono do ouro e da prata e Ele não deve nada para ninguém. O dinheiro nunca foi problema para Deus, o dinheiro é problema para nós. Então o Senhor está vendo. E fica tranquilo que Ele não tem falta de nada. Ele só quer que você entenda com clareza que lugar o dinheiro está dentro do seu coração. Que lugar o seu dinheiro ocupa dentro do propósito do Senhor para a sua vida. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Segundo passo, para que o seu dinheiro seja um bom servo, estude-o. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de oração. O meu povo perece por falta de jejum? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então,
a gente é péssimo mordomo porque a gente não estuda sobre isso. A gente não estuda sobre dinheiro. A gente gasta dinheiro estudando outras coisas. A gente gasta nosso dinheiro de formas que não vão abençoar o reino, não vão edificar a nossa vida, não vão financiar o nosso propósito. Eu acho tão linda a nossa conversa com o Gustavo e com a Jaque, que o Gustavo falou que desde o início da sua juventude ele já se planejava. Com quantos anos já que ele ia parar de trabalhar? 35 anos. Ele ia ter dinheiro suficiente para só servir o reino, e o dinheiro dele servia ele enquanto ele servia o reino. Olha isso. Cara, mas isso não é uma ideia que vai vir do dia para a noite. Ou a gente senta e estuda, ou a gente vai organizar a nossa vida financeira. Gente, pelo amor de Deus. Nós temos inteligência, nós temos acesso à informação, conhecimento, acesso. Tem muita coisa gratuita. A igreja está de portas abertas para ensinar você no CRAU. E para você parar de viver uma vida de escassez financeira, nós não estamos falando que você tem que ser rico, nós estamos falando que o seu dinheiro tem que servir o teu propósito. E se Deus te chamou para as nações, você vai para as nações. Se Deus te chamou para abrir um orfanato, você vai abrir um orfanato. Se Deus te chamou para abrir uma escola, você vai abrir uma escola. Se Deus te chamou para ir do outro lado do mundo, você vai do outro lado do mundo, porque o seu dinheiro vai servir o propósito do Rei dos Reis. E o dinheiro não pode ser aquilo que nos limita. Quando o propósito é eterno. Mas se não tem conhecimento, o povo está perecendo. Principalmente o brasileiro, que foi ensinado a não pensar. Fomos ensinados a não pensar, a só produzir resultado, a se contentar com aquilo que a gente tem. Ô gente, desculpa aí a indignação, mas nós precisamos aprender a pensar. Porque antes de sermos brasileiros, nós somos filhos do Rei Jesus. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Antes de ser brasileiro, nós somos cidadãos dos céus. Isso significa que a gente tem a mente de Cristo. Amém? Isso significa que a gente pode começar a estudar e questionar algumas coisas, sim. Isso significa que a gente pode crescer intelectualmente. A gente pode pensar melhor financeiramente. Significa que a gente não tem que ficar dependendo de assistência, porque Deus nos deu capacidade para a gente pensar, para a gente trabalhar, para a gente criar. O nosso Pai é o Criador de todas as coisas. Ele nos dá habilidades criativas e administrativas. Então sim, se você submeter os seus pensamentos ao senhorio de Cristo, você vai estudar. E você vai crescer intelectualmente. E você vai ter dinheiro suficiente para financiar o propósito da sua vida. Amém? Você crê nisso? Aplauda Jesus. Cutuca a pessoa do seu lado. Vamos voltar a estudar? Fala, vamos voltar a estudar, irmão? Vamos estudar um pouquinho? Né? Vou começar a falar umas verdades que se eu for cancelada tá tudo bem. Eu já fui cancelada mesmo. Eu já morri para esse mundo. Segundo servo, que é ótimo como servo, péssimo como Senhor, são os nossos sentimentos. A alma véia. A sede dos nossos sentimentos é a nossa alma. Os sentimentos são excelentes como servos, mas quando a gente começa a obedecer, quando a gente começa a agir de acordo com o que a gente está sentindo, quando a gente começa a dar aos nossos sentimentos voz e lugar de autoridade, gente, sempre vai dar ruim. Sempre vai dar ruim. Porque deixa eu contar uma coisa para você. Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Amém? O teu espírito está pronto para ver Deus. No teu espírito todas as realidades de Deus já estão ali. O teu espírito quer as coisas de Deus, tem fome de Deus, entende Deus, ouve Deus, fala com Deus. Mas a tua alma, ela está naquilo que Paulo chama de processo de salvação. Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Em que campo que esse desenvolvimento da salvação acontece? Na nossa mente, na nossa alma. Então sabe de uma coisa? A tua alma está sendo salva, o teu espírito está salvo, mas a tua alma está sendo salva, significa que você está num processo. E a tua alma é a sede dos teus sentimentos, é ela que sente. Isso significa que os nossos sentimentos não estão todos purificados, não estão todos redimidos, eles estão no processo de transformação. Agora, existe uma instabilidade muito grande
nos nossos sentimentos que estão sendo salvos ainda. Eu não fui completamente salva e redimida ainda nos meus pensamentos. Eu estou sendo transformada. E essa instabilidade é péssima, Senhora. Não dá para a gente agir de acordo com o que a gente sente. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia não trata o sentimento como inimigo. Porque assim como o dinheiro, os sentimentos também não são inimigos. Sentimentos foram criados por Deus para um propósito. Deus criou as nossas emoções. E o próprio Jesus experimentou emoções. Ele experimentou tristeza, compaixão, indignação, alegria, angústia. Jesus experimentou tudo isso. Agora o problema não é sentir. O problema é ser governado pelo que nós sentimos. A palavra de Deus diz em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Repita comigo, irai-vos e não pequeis. Ou seja, vamos pegar esse texto como padrão, que a ira é um sentimento, então a gente vai ficar irado. A gente vai ficar com raiva, amados. Pode sorrir para mim? Tá tudo bem. Você vai ficar com raiva, você vai ficar irado. Agora o texto está dizendo, irai-vos, mas não pequem. Quando que a ira se torna um pecado? Quando ela governa as minhas ações. Quando ela governa as minhas atitudes. E aí debaixo da ira eu posso cometer um pecado. E no mesmo lugar Paulo fala assim, ó, não deis lugar ao diabo. Então o problema não é o que você sente. O problema é o que você faz com o que você sente. E nós vamos sentir muitas coisas. E o sentimento não é ruim, repito, ele não é o inimigo. Mas nós não podemos ser controlados, porque ele pode nos levar ao pecado. Então você pode sentir. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. O choro pode. Chorar é legítimo, mas tem hora para acabar, porque a alegria vem pela manhã. Amém? Então o choro, a dor é legítimo. Jesus chorou. Nós não estamos negando os nossos sentimentos, mas nós precisamos colocar os nossos sentimentos no lugar certo, que é o lugar de serviço. Que tipo de serviço os meus sentimentos prestam para mim, para o meu propósito? Os nossos sentimentos, eles sinalizam coisas que estão acontecendo dentro de nós. As nossas emoções podem revelar o que está acontecendo dentro da gente. Por exemplo, um medo pode sinalizar um perigo. O medo é esse mecanismo, né, de segurança para nós. Se a gente não sente medo, tem uns que eu acho que não sente, né? Uns motoqueiros eu acho que eles não sentem medo. Mas tem uns medos que eles vão nos livrar do perigo. Então ele sinaliza o perigo. A tristeza pode revelar uma perda. A raiva pode apontar para uma injustiça que você percebeu. A alegria pode revelar alguma coisa que você valoriza. A culpa pode me conduzir ao arrependimento quando é um pecado real. Então percebe que os sentimentos, eles sinalizam verdades dentro da gente, só que tem uma diferença fundamental. O sentimento pode ser verdadeiro, um sinal verdadeiro, mas a conclusão que ele produz não é verdadeira. Por exemplo, eu posso me sentir abandonada sem estar abandonada. Sim ou não? Eu posso estar cercada de gente, eu posso ter pai e mãe, eu posso ter marido, eu posso ter filho, e eu posso me sentir abandonada. Agora, o sentimento, ele está de acordo com a verdade? Não. A verdade é, eu não estou abandonada. Mesmo assim, eu posso me sentir abandonada. Por isso que o Senhor fala, não confia no seu sentimento. Enganoso é o coração humano. Quando a Bíblia fala que o coração do homem se engana, não está dizendo que todo sentimento é falso e é ruim. Mas está dizendo, cuidado com o lugar de autoridade que você põe. Porque você pode não ser abandonado e se sentir abandonada. E aí, se você é guiado a partir daquilo que você sente, e aquilo que você sente pode não ter relação direta com a verdade estabelecida, você vai ter um problema. Porque você deixa de ser guiado pela palavra, você deixa de ser guiado pelo Espírito e começa a ser guiado pelo que você sente. E se você está se sentindo abandonado hoje, eu quero te lembrar que Hebreus 13:5 diz, de maneira nenhuma te deixarei, e eu nunca jamais te abandonarei. Eu posso sentir medo, e ainda assim segurar nas mãos de Deus e falar, Senhor, vamos comigo que eu estou com medo. Eu senti, mas eu fui. Eu posso sentir que eu não consigo, eu posso sentir que eu sou incapaz, eu posso sentir que eu não estou bem, eu posso sentir que eu não quero mais. E mesmo assim ir.
Porque sentir não é o problema. O problema é quando o sentir toma espaço de Senhor dentro do nosso coração. O sentimento nos informa, mas todo sentimento precisa se submeter à verdade da palavra de Deus. Gente, essa semana eu senti tanto. Meu marido sabe, acho que todas as manhãs eu precisei chorar e chorar e chorar. E ele falava assim: o que você está sentindo? Teve um dia que eu falei medo. Teve um dia que eu falei tristeza. Chorei profundamente. O choro pode durar uma noite. Lavei meu rosto e voltei a fazer o que eu tinha que fazer. Porque aquele sentimento não vai ditar as regras do meu dia. Aquele sentimento não vai conduzir o meu propósito. Porque o meu propósito é conduzido pela palavra de Deus e pela fé que eu tenho nela. Então eu posso me sentir abandonada, mas eu não sou abandonada, porque Ele falou que Ele nunca me deixará. E Ele não vai me abandonar. Então sentimentos não me governam. Pode sentir. Pode vir. Você acha que todas as vezes a gente vem para cá sentindo alegria? Quantas vezes a gente entrou aqui sentindo tristeza, sentindo dor, angústia? Pode sentir. Só que você tem que andar pela palavra. E andar pela fé não é andar pelos sentimentos. Se nós andamos pelos sentimentos, nós fazemos aquilo que nós sentimos. Mas se nós andamos pela palavra, nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Arthur, Azaf, vai tomar banho? Ai, não estou com vontade. Eu falo, ótimo, é um bom momento de aprender a fazer as coisas sem vontade de fazer. Mas eu não quero escovar o dente. Ok, a gente não faz só o que a gente quer. Ótimo, então vamos fazer. Sabe? A gente precisa, às vezes, acho que o Senhor precisa pegar na nossa mão e falar assim: você não quer ler a Bíblia? Ótimo, mas você vai fazer sem querer mesmo. E a gente precisa começar a pegar a nossa alma pela mão e falar: você não quer ir lá na oração? Mas você vai sem querer mesmo, você não faz só o que você quer. Fala para quem está do seu lado assim: você não faz só o que você quer. Aleluia! Pode passar o próximo slide, tem uma frase aqui: eu posso ouvir os meus sentimentos sem necessariamente obedecê-los. Eu posso ouvir os meus sentimentos sem necessariamente obedecê-los. Essa semana eu ouvi muitos sentimentos. Eu não reprimi nenhum deles, mas eu não obedeci nenhum deles. Eu estou aqui hoje, pregando a palavra, porque eu vivo por fé e não pelo sentimento. E minha filha, se fosse pelo sentimento eu não ia estar aqui não. Mas eu não ando pelo sentimento. O sentimento é o meu servo. O meu Senhor se chama Jesus Cristo. Amém? Aleluia. O coração pode nos enganar. O coração pode nos enganar. Por isso que Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. A fé não é a ausência de sentimento, meus irmãos. Nós vamos sentir. O problema começa quando ele vira o Senhor. Quando que o sentimento vira Senhor? Quando eu sinto, então eu faço. Eu faço porque eu estou sentindo que eu tenho que fazer. Eu sinto, então é verdade. Tem gente que pega o sentimento como uma verdade. Eu sinto que as pessoas estão falando de mim. Ninguém está falando de você, querido. Está cada um ocupado com a sua própria vida. E você está aí sentindo que estão falando com você. Aí você começa a andar pelo que você sente. Querido, as pessoas... Aí eu sinto que eu não sou bem-vinda nesse lugar. De onde você tirou isso? Aí o que você faz? Você para de ir, porque você sente que você não é bem-vindo. Mas isso não é o fato. Porque se for atrás dos fatos, você vai ver que não é bem assim. Isso é só sentimento. E sentimento passa. Sentimento oscila. Sentimento é instável. É um looping diário. A gente acorda do jeito, meio-dia a gente está do outro, de tarde a gente está do outro, à noite a gente está de outro jeito. É ou não é? Ou é só lá em casa que é assim? Por isso que o Senhor fala: não confia. Confia no Senhor. Então eu sinto, então eu tenho direito. Eu sinto, então Deus precisa me... gente, eu tenho uma raiva disso. É porque eu estou sentindo, Deus precisa me entender. Deus não precisa nada. É você que tem que colocar seu sentimento no lugar certo. Porque eu sinto que eu sou feliz desse jeito.
Deus tem que me aceitar porque é isso que me faz feliz. Não, Jesus não veio para lidar com seus sentimentos. Jesus veio lidar com a sua alma que estava condenada por pecado. Veio salvar e redimir tua alma. Os teus sentimentos você bota debaixo do braço e faz ele servir os propósitos da sua vida, amém? Ah, porque Deus sabe que é assim que eu me sinto bem. Cuidado. Até sentimentos legítimos precisam ser governados. Sentimentos legítimos precisam de governo. Se você não governa os seus sentimentos, eles vão fazer você confundir sentimento com verdade. Eles fazem você tomar decisões impulsivas. Eles transformam as suas emoções passageiras em decisões permanentes. Pastor Rafael ensinou aqui, não tome decisão quando você está com o seu sentimento muito descontrolado. Não é hora de decidir nada. É hora de esperar, de orar. Quando o sentimento é o seu Senhor, você começa a reagir ao invés de discernir. Circunstâncias que pedem discernimento, você está sendo reativo a elas. Porque era hora de discernir espiritualmente, você está sendo guiado pelas reações que o teu sentimento te leva a fazer. Sentimentos fazem o medo nos governar. Sentimentos fazem com que a raiva justifique o nosso pecado. Ah, eu fiz isso porque eu estava com raiva. Não justifica, irmão. Irai-vos, mas não pequeis. Sentimentos fazem a tristeza determinar nossa identidade. Sentimentos fazem a gente abandonar aquilo que Deus mandou a gente fazer e continuar. Sentimentos fazem a gente colocar prazer em cima do propósito. Eu preciso que você entenda que os seus sentimentos são excelentes servos, mas péssimos senhores. Pastora Bruna, como é que eu garanto que os meus sentimentos são meus servos? Primeiro, disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Oração, jejum. Ruiz Fundamental teve essa aula essa semana, né? Oração, jejum, estudo da palavra. Isso fortalece teu espírito e disciplina a sua alma. Vamos amadurecer a igreja conviva. Vamos parar de ser uma igreja como meninos, né? Inconstantes. E vamos entender que disciplina espiritual é o básico para quem quer ser crente. Ler a Bíblia, orar, estudar a palavra, jejuar, é o básico para a gente. Então, disciplina, crente que não tem disciplina espiritual, a alma fica solta e os sentimentos governam. Segundo, cuida da sua saúde emocional, queridos, não brinca com isso. Cuida da tua saúde emocional. Às vezes você está sentindo uma opressão, você acha que é o inimigo se levantando, você acha que é um problema. Ô gente, é só a tua alma que está descompensada, é a tua mente, é os teus sentimentos. Se a gente não cuidar da nossa própria alma, a gente vai achar que tudo é demônio, mas nem tudo. Tem coisa que é hormônio mesmo. Parece um pouquinho semelhante. É hormônio, não é demônio. Cuida da tua saúde emocional. Aprenda a falar não. Aprenda a pôr limites. A gente não tem que tolerar tudo, não. Aí a gente vai tolerando tudo e fica emocionalmente doente. Aí não consegue ser governado pelo Espírito, porque a alma está governando livremente, reinando. E terceiro, seja cheio do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito, mais você consegue dominar a si mesmo e os seus próprios sentimentos. Quanto mais cheio do Espírito, menos governado pelos sentimentos você é. Posso ouvir amém? Faz sentido para você? Amém? O terceiro e o último servo, que é péssimo senhor, mas é um excelente servo, é o seu corpo. Como diz a pastora Ju, a sua carne velha. Excelente servo, péssimo senhor. Porque o nosso corpo foi criado por Deus. Sim ou não? Sim. Deus criou o nosso corpo. Só que lembra que você é espírito, alma e corpo? O teu espírito já está pronto, já foi salvo. A tua alma está no processo de salvação, não está pronta ainda. E o teu corpo, meu querido irmão, não está crente. Tem uma parte de você que não se converteu. É o seu corpo, é a sua carne velha. Ela ainda tem inclinações ao pecado. Então você pode ter 30, 40 anos, 50 anos de crente. Se você ficar flertando com o pecado, você vai cair. Porque tem uma parte de você que não se converteu, que é o seu corpo, que é a sua carne. Ah, pastor, e quando que isso vai acontecer? Lá no arrebatamento, quando a gente tiver o corpo glorificado. Até lá, a gente vai viver como Paulo. Eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo.
Eu condiciono as minhas inclinações humanas e carnais ao senhorio de Jesus e à autoridade da palavra. Porque se o meu corpo me liderar, eu vou fazer muita coisa feia. Se o meu corpo me governa, se o meu corpo é o meu Senhor, ainda que ele tenha sido criado por Deus, mas ele não está na sua condição final de redenção, ele precisa ainda ser glorificado, e até lá, ele precisa ser um servo. O meu corpo é o servo do meu propósito. Então eu cuido do meu corpo porque foi Deus quem fez o meu corpo, mas eu faço do meu corpo o canal, o veículo para o qual eu vou cumprir o meu propósito aqui na terra. Quem aqui está entendendo diz amém? O corpo foi criado por Deus. O corpo é um instrumento. 1 Coríntios 6,15 fala: não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo. O corpo serve para trabalhar, para abraçar, para cuidar, para evangelizar, para ir lá para Angola. O corpo serve para isso. E a gente precisa cuidar dele. Só que ele tem que estar debaixo do governo do Espírito. Quem aqui está entendendo? Eu não posso deixar ele reinar, irmãos. Se o meu corpo estivesse reinando, eu estava lá na minha casa dormindo ainda. Porque é o que ele queria. Sabe, Paulo não está ensinando a gente a ter ódio do corpo. 1 Coríntios 9, 27. Pode abrir para conferir. 1 Coríntios 9, 27. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo. Eu faço dele o meu escravo. Porque essa parte de mim não se converteu. Ah, mas você é pastora. Eu sou, mas o meu corpo ainda não se converteu. Eu ainda tenho inclinações ao pecado. Então ele está falando sobre domínio próprio, sobre disciplina. Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, porque esse corpo tem que ser um servo e não um senhor. Nele existe ainda inclinação para o pecado. Nele ainda existe inclinação para o que é ruim. Olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mike ficou lá na janela vendo a vizinha tomar banho. Acredita? O que você acha que ele fez? Pede para trazer ela aqui. Tomar um banho aqui na minha casa. É um homem segundo o coração de Deus? Sim. Mas que deixou ser governado pelos desejos do seu próprio corpo. Você é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, amém? Então faça do seu corpo seu escravo. E cuida dele. E coloca ele debaixo do governo do teu espírito. Porque senão ele vai te levar para o pecado. Gente, e a ideia moderna é meu corpo, minhas regras. Não. O meu corpo não pertence mais a mim. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: vós não sois de vós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Por quê? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um bom preço. Então agora vocês glorifiquem a Deus no seu corpo. Então não é o meu corpo, minhas regras. É o meu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, que vai ser usado por Ele, para a glória dEle, do jeito que Ele quiser. E eu vou cuidar desse corpo, para que ele tenha saúde para fazer tudo o que ele tem que fazer. Amém. O nosso corpo é um excelente servo. Péssimo Senhor. Biblicamente, o seu corpo pertence ao Senhor. O seu corpo é consagrado ao Senhor. Então, biblicamente, o que você tem que fazer com o seu corpo é glorificar a Deus e sair dos extremos. Existem dois extremos de erro. O primeiro é a idolatria ao corpo. Tem pessoas que idolatram o seu corpo. E o corpo determina quem essa pessoa é. Supervalorizam, superestimam o corpo. E por outro lado, a gente também não pode descambar para o outro, dizendo que o corpo não importa. E despreza o meu corpo. E como qualquer coisa. Fala, Deus. E não faço nenhum exercício físico. Fala, Deus. O que vocês acham mesmo? Que ainda vão resolver com jejum e oração, pôr na mão na sua cabeça o problema das suas articulações. Porque você não está fazendo exercício. Você acha mesmo que tem uma oração que coloca músculo no seu corpo? Tem não, meu filho. É ferro mesmo que nós temos que puxar. Você está entendendo como que isso é espiritual? Deus tem tanta promessa para nós. Deus quer fazer tanto através de nós. A gente precisa de saúde. A gente precisa de cuidado. Só que se o nosso corpo é o nosso Senhor, a gente vai fazer só o que Ele quer. E Ele só quer comer
porcaria. Não é? Ele não quer se movimentar. E aí ele se torna nosso Senhor. Então, de um lado, a gente não pode idolatrar, mas também a gente não pode descambar para o desprezo. Ah, meu corpo não importa. Ah, Jesus só interessa na minha alma. Jesus veio salvar só a minha alma. Não, Jesus veio salvar o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Qual é a prova disso, pastora Bruna? A ressurreição. Se o corpo não fosse importante, não haveria ressurreição. E Cristo ressuscitou num corpo glorificado. E Ele diz que nós também ressuscitaremos. Aqueles que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão. E no arrebatamento todos nós vamos juntos. Porque Jesus comprou o espírito, a alma e o corpo. Então trata de cuidar dele em nome de Jesus. Amém, igreja? Não podemos ser negligentes quanto a isso, gente. A gente fica separando as coisas. Aqui espiritual, aqui... Não. Nós todos fomos comprados. Tudo em nós foi comprado. Tudo em nós pertence. Então o nosso corpo é um excelente servo. Bota a frase aqui, por favor. Aqui. O nosso corpo é um excelente servo quando está submetido ao Espírito e ao senhorio de Cristo. Mas se torna um péssimo senhor quando os seus desejos passam a dominar as suas decisões. Existem excelentes servos e péssimos senhores que estão à nossa volta. Eu poderia fazer uma lista muito maior, eu pretendo fazer isso nas redes sociais e depois você pode acompanhar lá, mas eu preciso dizer para você que o dinheiro é um excelente servo, financiador dos propósitos de Deus aqui na terra. A tua alma é um excelente servo, o teu sentimento é um excelente servo que sinaliza para você coisas dentro de você que você precisa tratar. Ah, pastora, mas eu estou magoada. Vai tratar essa ferida. Vai, não abandona o caminho do perdão porque você está magoado, não. Não abandona o propósito porque você foi ferido, não. Sabe por quê? Essa não é a primeira nem a última vez que vão te machucar. Ou você aprende a lidar com as suas feridas, ou você vai parar o propósito de Deus na sua vida. Porque, por causa do que pessoas fizeram com você, e você anula o que Cristo fez por você. Você pode sentir dor. Você pode sentir mágoa, mas você não deixa ela governar. Você vai tratar, você vai curar, você vai cuidar. Doa o que doer, você mexe nisso e não deixa isso te aprisionar. E o teu corpo é um excelente servo. O teu corpo saudável vai te levar para muitos lugares. O teu corpo vai te colocar em situações específicas e pontuais que Deus vai te levar. Que você vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Deus te levou lá para um propósito. E Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar teu abraço, Deus vai usar teu olhar, Deus vai usar a sua inteligência, Deus vai usar o seu corpo. Mas Ele é um servo e Ele não é um senhor. Por quê? Só existe um único Senhor. Quem é o único Senhor, Igreja Conviva? Quem é o único Senhor, Igreja Conviva? Jesus é o único Senhor. Jesus é o único Senhor. Tudo pertence a Ele, todas as coisas se rendem ao Senhor, Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Só existe um Senhor. Ele não é simplesmente mais um dentre outros. Ele é o Senhor absoluto, porque tudo pertence a Ele. Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há outro. Quando nós falamos Senhor Jesus, nós estamos confessando a autoridade de Jesus. Nós estamos reconhecendo que Ele é absoluto sobre todas as coisas. A identidade e a autoridade de Jesus está em seu senhorio. Jesus é o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Diga de novo: Jesus é o Senhor. E todas as coisas se rendem ao senhorio de Jesus. Tudo se rende ao senhorio de Jesus. Vai comigo, abra o último texto comigo, Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Filipenses capítulo 2, do verso 9 até o verso 11. Olha só. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Deus exaltou quem? Fala, Jesus. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que Jesus? Por que Deus deu um nome acima de todo nome para Jesus? Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é para a glória de Deus Pai. Dizer que Jesus é o Senhor é dizer que Jesus tem autoridade sobre a minha vida, mas talvez você está todo desorganizado. E você está levantando as suas mãos dizendo Jesus é o Senhor, mas os seus sentimentos estão confusos. Você está tomando decisões erradas. A tua vida financeira está um caos. Talvez você está dizendo Jesus é o Senhor, mas daqui a pouco você vai se entregar para o pecado de novo. Por quê? Porque ninguém pode servir dois senhores. Só tem um. Ou Jesus é o único Senhor das nossas vidas, ou Ele não é nada. Ele não é meio. Ele não divide a autoridade da nossa vida com outras coisas. Ele é o único Senhor. Então, ser cristão não é ter Jesus ocupando um lugar importante na nossa vida, é ter Jesus como um Senhor. Só Ele é o Senhor. E Senhor significa que Ele é dono. Então, não existe um nome, porque Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, ou a gente se rende ao senhorio de Cristo, ou a gente vai se render ao senhorio de outras coisas que não são Cristo. Mas tem um Senhor. Sempre tem um Senhor. Qual é o Senhor que você se rende nesta manhã? Feche os seus olhos. Qual é o Senhor que você se rende nesta manhã? Ninguém pode servir a dois senhores. Começa a perguntar aí no seu lugar se tem algum Senhor ocupando o lugar de Jesus.